Ela achou que seria só mais uma noite, mas o que ele fez a deixou sem chão e mudou tudo. Comente aqui de onde você está assistindo. Vamos ver até onde essa história chegou. O suor escorria pela testa de Sofia enquanto ela tentava equilibrar 2 malas e uma mochila na plataforma lotada da Estação da Luz. O calor de janeiro em São Paulo era diferente do clima ameno de Poços de Caldas, sua cidade natal em Minas Gerais. Pessoas apressadas esbarravam nela sem se desculpar, confirmando o que sua mãe sempre dizia sobre a frieza dos paulistanos. Meu Deus, onde eu fui me meter? Sussurrou para si mesma, ajeitando os óculos de armação fina no rosto delicado. O celular vibrou no bolso. Era Dona Conceição, sua mãe, provavelmente para verificar se a filha única havia chegado bem à capital. Sofia deixou a mensagem para depois. Primeiro precisava encontrar um táxi que a levasse até o pequeno apartamento alugado no bairro da Liberdade. Aos 22 anos, Sofia Mendes era a primeira da família a cursar uma universidade federal. Agora, no último ano de arquitetura, havia conquistado o que parecia impossível: um estágio no prestigioso escritório Albuquerque e Associados, um dos mais respeitados de São Paulo. 6 meses na capital poderiam mudar completamente seu futuro. Na calçada, Sofia finalmente conseguiu um táxi. O motorista, um senhor de meia idade com sotaque nordestino, foi a primeira pessoa gentil que encontrou desde que desceu do trem. Primeira vez em São Paulo, moça? Perguntou ele, observando-a pelo retrovisor. Tão óbvio assim? Sofia sorriu um pouco envergonhada. O olhar de espanto não mente, mas vai se acostumar. Todo mundo se acostuma. O táxi avançava pelo centro congestionado. Sofia observava maravilhada os edifícios que se erguiam como gigantes de concreto e vidro. Na faculdade, estudara sobre muitos deles, mas vê-los pessoalmente era diferente. Cada prédio contava uma história da evolução arquitetônica da cidade. O apartamento era menor do que parecia nas fotos, mas limpo e bem localizado. Um quarto, banheiro e uma pequena área que servia como cozinha e sala. A janela dava para um pátio interno sem graça, mas pelo menos era silencioso. Um luxo raro no centro de São Paulo. Sofia arrumou suas coisas metodicamente, como sempre fazia. Roupas no pequeno armário, livros de arquitetura na estante improvisada, laptop na mesa que serviria como local de estudo e trabalho. Em seguida, afixou na parede acima da mesa as fotos dos pais e dos poucos amigos que deixara em Minas. Exausta, deixou-se cair na cama estreita. O estágio começaria em 2 dias, e a ansiedade já revirava seu estômago. Entre os estagiários selecionados, ela era a única de uma universidade do interior. Os outros vinham da USP, Mackenzie, instituições de elite. Você merece estar aqui, disse a si mesma em voz alta, repetindo as palavras que seu professor orientador usara quando ela conseguiu a vaga. Seu talento te trouxe até aqui. Mesmo assim, Sofia sabia que não era apenas talento. Foram noites sem dormir, projetos revisados inúmeras vezes, economias de anos trabalhando na papelaria da tia aos fins de semana. E agora estava ali, a ponto de entrar em um dos escritórios de arquitetura mais importantes do país. No dia seguinte, decidiu explorar o bairro e preparar-se para o primeiro dia de trabalho. Comprou uma roupa mais formal em uma loja da José Paulino, gastando quase metade da reserva que trouxera. Um investimento necessário, justificou para si mesma, enquanto experimentava o blazer cinza e a calça social. À noite, conversou com os pais por videochamada. Seu pai, motorista de ônibus aposentado, disfarçava o orgulho em comentários práticos sobre segurança na cidade grande. Sua mãe, professora do ensino fundamental, não continha as lágrimas. Minha filha em São Paulo, trabalhando naquele escritório chique, dizia Dona Conceição, sem esconder a emoção. Só cuidado com esses empresários, viu? Homem rico só quer brincar com menina simples como você. Sofia riu do conselho. Relacionamentos eram a última coisa em sua mente agora. Havia estudado demais, sacrificado demais para se distrair com romances. Seu objetivo estava traçado: impressionar no estágio, conseguir uma efetivação e construir uma carreira sólida que permitisse ajudar seus pais. Pode deixar, mãe. Vim para São Paulo para trabalhar, não para arranjar namorado. Mal sabia Sofia que em um escritório na Avenida Paulista, o homem que mudaria completamente seus planos revisava, naquele exato momento,
a lista de novos estagiários que chegavam na segunda-feira. O escritório da Albuquerque em Associados ocupava 3 andares de um edifício envidraçado na Avenida Faria Lima. Sofia chegou 40 minutos antes do horário marcado, tempo suficiente para acalmar os nervos com um café na padaria da esquina. Observava atentamente as pessoas que entravam no prédio, executivos com pastas de couro, mulheres em ternos impecáveis, todos com aquele ar de importância que só o sucesso financeiro parece conferir. Será que um dia vou me sentir parte desse mundo? Pensou, alisando pela 10ª vez a roupa cuidadosamente escolhida. Na recepção do escritório, Sofia foi recebida por Camila, uma mulher de aproximadamente 30 anos, com um sorriso ensaiado e eficiente. Depois de verificar seu nome na lista, entregou-lhe um crachá provisório e um tablet com o manual do estagiário. Os outros já estão na sala de integração, 3ª porta à direita. Sofia entrou em uma sala ampla, onde outros 5 jovens conversavam animadamente. Reconheceu alguns rostos de competições universitárias de arquitetura, sentou-se discretamente, tentando controlar a respiração acelerada. Um rapaz alto de cabelos cacheados aproximou-se com um sorriso amigável. Você é a Sofia de Minas, certo? Vi seu projeto de revitalização urbana no concurso do ano passado. Trabalho impressionante. Obrigada, respondeu surpresa. Não esperava que alguém lembrasse. Lucas Mendonça, USP. Ele estendeu a mão. E todos lembramos. Você ganhou o prêmio que todos queríamos. A conversa foi interrompida quando Ricardo Albuquerque, sócio fundador do escritório, entrou na sala. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e postura impecável. Durante 40 minutos, falou sobre a história do escritório, projetos em andamento e expectativas para os estagiários. Vocês foram escolhidos entre mais de 200 candidatos. Não desperdicem essa oportunidade, concluiu antes de apresentar Gustavo, o gerente de projetos que seria responsável direto pelos estagiários. O primeiro dia transcorreu entre apresentações, treinamentos e uma visita guiada pelas instalações. Sofia absorvia cada detalhe, maravilhada com a estrutura e a organização. Ao final da tarde, Gustavo distribuiu as primeiras tarefas, pesquisas preliminares para um novo projeto comercial no Itaim Bibi. Na segunda semana, quando já se habituava à rotina, Sofia foi convocada para uma reunião inesperada. Um cliente importante visitaria o escritório para discutir um projeto residencial de alto padrão, e Gustavo queria que ela apresentasse algumas referências arquitetônicas. Por que eu? Perguntou confusa. Porque seu portfólio mostrava sensibilidade para a integração de espaços naturais em ambientes urbanos. É exatamente o que este cliente procura, explicou Gustavo. Você tem 4 horas para preparar uma apresentação breve. Impressione-nos. Sofia trabalhou febrilmente, selecionando cuidadosamente projetos internacionais e nacionais que dialogavam com a sustentabilidade e o luxo discreto. Quando terminou, mal teve tempo de revisar antes de ser chamada para a sala de reuniões principal. Seu coração quase parou quando entrou no ambiente. Além de Ricardo e Gustavo, 3 homens de terno aguardavam. Um deles, sentado à cabeceira da mesa, imediatamente capturou sua atenção. Aparentando cerca de 35 anos, tinha um rosto angular, com barba bem aparada e olhos profundamente verdes que contrastavam com a pele bronzeada. Não sorria, mas havia algo magnético em sua expressão concentrada. Esta é Sofia Mendes, nossa estagiária de Minas Gerais, apresentou Ricardo. Sofia, este é Eduardo Monteiro, CEO da Monteiro Incorporações. Eduardo Monteiro. Sofia reconheceu o nome instantaneamente. Era um dos empresários mais bem-sucedidos do setor imobiliário, conhecido por seus empreendimentos de luxo sustentáveis. Havia lido sobre ele em revistas especializadas e até usado um de seus projetos como referência em um trabalho da faculdade. Senhorita Mendes, ouvi que você tem uma visão interessante sobre integração ambiental. A voz de Eduardo era grave e melodiosa. Mostre-me o que preparou. Com as mãos levemente trêmulas, Sofia iniciou sua apresentação. Nos primeiros minutos, sua voz falhava ocasionalmente, mas à medida que entrava no assunto que dominava, ganhou confiança. Explicou conceitos de biofilia, mostrou exemplos bem-sucedidos
e finalizou com sugestões específicas para o terreno em questão. Durante toda a apresentação, Eduardo não desviou os olhos dela. Não fez anotações como os outros, apenas observava com uma intensidade que a deixava simultaneamente intimidada e estimulada. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Impressionante, disse finalmente Eduardo, especialmente para alguém que ainda está na universidade. Obrigada, Sr. Monteiro, respondeu Sofia, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha em um gesto nervoso. Eduardo, por favor, corrigiu ele com um leve sorriso, o primeiro desde que ela entrara na sala. Gostaria que você participasse mais ativamente deste projeto. Suas ideias trazem uma perspectiva refrescante. Ricardo e Gustavo trocaram olhares surpresos. Não era comum um cliente do calibre de Eduardo Monteiro solicitar a participação específica de uma estagiária. Ao final da reunião, enquanto todos se despediam, Eduardo aproximou-se de Sofia. Jantaria comigo esta noite, senhorita Mendes? Gostaria de discutir mais algumas ideias para o projeto. Sofia sentiu o rosto queimar. Não era apenas um convite profissional, e ambos sabiam disso. Eu tenho que verificar algumas pendências, respondeu hesitante. Eduardo sorriu novamente, desta vez mais abertamente. Claro, meu motorista estará aguardando às 8, se decidir aceitar. Quando Eduardo saiu, acompanhado por Ricardo, Sofia permaneceu imóvel, tentando processar o que acabara de acontecer. Lucas aproximou-se com uma expressão divertida. Parece que você impressionou o solteiro mais cobiçado do mercado imobiliário, comentou. Tenha cuidado, dizem que ele não se envolve seriamente com ninguém. As palavras de Lucas ecoaram o conselho de sua mãe. Mas Sofia estava mais intrigada do que preocupada. Pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, a arquitetura não era a única coisa em sua mente. Sofia passou o resto da tarde em um turbilhão de pensamentos. Enquanto seus colegas estagiários discutiam detalhes técnicos de um projeto, sua mente vagava para o convite de Eduardo Monteiro. Já passava das 6 quando finalmente decidiu ligar para sua amiga Mariana, que havia se mudado para São Paulo 2 anos antes. Ele é Eduardo Monteiro, Mari, aquele dos empreendimentos de luxo que aparecem nas revistas, explicou Sofia, andando em círculos no pequeno apartamento. E daí? Você vai recusar um jantar com um dos homens mais interessantes de São Paulo só porque ele é rico e famoso? A voz de Mariana soava incrédula do outro lado da linha. Não é isso. É que, não sei, parece impróprio. Ele é praticamente um cliente do escritório. Sofia Mendes, você passou 4 anos enterrada em livros de arquitetura. Está na hora de viver um pouco. Além disso, é só um jantar. Após 20 minutos de debate, Sofia cedeu aos argumentos da amiga. Às 7h30 já estava pronta, usando o único vestido adequado que trouxera de Minas. Um modelo azul marinho, simples mas elegante, que sua mãe insistira que ela levasse para ocasiões especiais. Pontualmente às 8, o porteiro ligou informando que um motorista a aguardava. No estacionamento, Sofia encontrou um homem de meia-idade ao lado de um Audi preto reluzente. Senhorita Mendes, sou Antônio, motorista do Sr. Monteiro, apresentou-se ele respeitosamente. Durante o trajeto, Sofia observava as luzes da cidade pela janela, tentando acalmar a ansiedade. O carro parou em frente a um restaurante discreto no Jardim Paulista, com uma fachada simples que não denunciava o luxo interior. Eduardo esperava no saguão. Tinha trocado o terno formal do dia por uma camisa azul e calça escura, que realçavam ainda mais sua presença marcante. Pensei que talvez não viesse, comentou ele, com um sorriso sutil que criava pequenas rugas no canto dos olhos. Confesso que hesitei, respondeu Sofia com franqueza. Sinceridade rara em São Paulo. Eduardo parecia genuinamente satisfeito com a resposta. Venha, reservei uma mesa mais tranquila. O restaurante era sofisticado sem ser ostensivo. O maître os conduziu a uma mesa parcialmente isolada, com vista para um pequeno jardim interno. Sofia sentiu olhares curiosos quando passaram. Eduardo claramente era reconhecido ali. Escolhi este lugar pelo chefe. Ele faz uma interpretação contemporânea da culinária brasileira que é extraordinária, explicou Eduardo enquanto se sentavam. Nunca estive em um lugar assim, admitiu Sofia. Em Poços de Caldas, nosso programa especial era pizza no domingo. Eduardo sorriu, parecendo apreciar sua simplicidade. Às vezes sinto falta dessa autenticidade.
São Paulo pode ser superficial. A conversa fluiu com surpreendente facilidade. Eduardo perguntou sobre sua cidade natal, sua família, sua paixão pela arquitetura. Sofia descobriu que por trás da imagem pública do empresário bem-sucedido havia um homem curioso e atento. Como alguém do seu nível se interessou pela apresentação de uma estagiária? Perguntou ela finalmente, depois de 2 taças de vinho que lhe deram coragem. Eduardo a observou por alguns segundos antes de responder. Sua abordagem era diferente. Todos os outros estagiários tentaram me impressionar com soluções grandiosas, tendências internacionais. Você foi a única que falou sobre como as pessoas realmente vivem nos espaços, como a arquitetura afeta o cotidiano. Fez uma pausa. É raro encontrar essa perspectiva em nosso meio. Acredito que a arquitetura deva servir às pessoas, não o contrário, disse Sofia. De que adianta um projeto esteticamente perfeito se não considera quem vai habitá-lo? Exatamente. Eduardo inclinou-se levemente para a frente. É disso que meus projetos precisam. Uma alma. Sofia corou com a intensidade do olhar dele, desviando os olhos para seu prato. E quanto a você, como um nome famoso do setor imobiliário ainda não apareceu nas colunas sociais com um compromisso sério? Perguntou, tentando mudar de assunto. Eduardo recostou-se na cadeira, seu semblante mudando sutilmente. Digamos que relacionamentos nunca foram minha prioridade. O trabalho sempre tomou a maior parte do meu tempo. Entendo isso, respondeu Sofia. Também sempre coloquei os estudos em primeiro lugar. Mas por escolha ou necessidade? Indagou ele. A pergunta pegou Sofia de surpresa. Ambos, eu acho. Quando você vem de onde eu vim, sabe que precisa trabalhar o dobro para conseguir metade das oportunidades. O jantar se estendeu por quase 3 horas. Conversaram sobre arquitetura, literatura, viagens. Eduardo havia percorrido meio mundo, enquanto Sofia jamais saíra do Brasil. Ao final da noite, quando o motorista os aguardava para levá-la de volta, Eduardo fez um convite inesperado. Tenho um terreno no litoral norte onde planejamos um empreendimento. Gostaria de vê-lo comigo no próximo fim de semana? Do ponto de vista profissional, seria valioso ter sua perspectiva. Sofia hesitou. Preciso verificar no escritório. Não sei se estagiários podem participar de visitas técnicas assim. Já falei com Ricardo. Ele aprovou, desde que você queira ir. A ideia de passar um dia inteiro com Eduardo era tão tentadora quanto intimidante. Sofia sabia que estava entrando em um território desconhecido, não apenas profissionalmente. Tudo bem, eu vou, respondeu finalmente. Na volta para casa, Sofia tentou racionalizar o turbilhão de emoções que sentia. Era apenas uma oportunidade profissional incrível, repetia para si mesma, mas sabia que estava mentindo. Havia algo mais no ar, uma química inegável que a assustava e fascinava ao mesmo tempo. Ao chegar em seu pequeno apartamento, Sofia encontrou uma mensagem no celular. Obrigado pela noite sincera. É raro encontrar alguém que me veja além do sobrenome. Eduardo. Sofia sorriu no escuro. São Paulo, afinal, revelava-se muito mais interessante do que imaginara. A semana arrastou-se como nunca. Sofia mergulhou no trabalho para tentar conter a ansiedade pela viagem do fim de semana. Na sexta-feira, Lucas, que se tornara seu amigo entre os estagiários, aproximou-se com expressão curiosa. Então, é verdade que você vai acompanhar Eduardo Monteiro em uma visita técnica exclusiva? Perguntou, sentando-se na beirada da mesa dela. Sofia assentiu, sem desviar os olhos da tela do computador. É uma oportunidade profissional. Claro, profissional. Lucas fez aspas no ar. Sabia que ele nunca leva estagiários para visitas técnicas? Na verdade, ele mal interage com a equipe júnior. Você deve ter realmente impressionado o homem. As palavras de Lucas aumentaram a inquietação que Sofia sentia. Estava entrando em um jogo cujas regras desconhecia completamente. No sábado pela manhã, um céu cinzento cobria São Paulo quando Antônio, o motorista, chegou para buscá-la. Para sua surpresa, Eduardo já estava no carro. Bom dia, cumprimentou ele. Vestia roupas mais casuais, calça jeans de grife, camisa branca e um blazer leve. Sofia nunca o tinha visto tão acessível. Espero que não se importe com a saída cedo. Quero chegar lá antes da chuva. A viagem para o litoral norte durou quase 2 horas. Conversaram sobre o projeto.
Um condomínio de alto padrão que Eduardo planejava construir, com foco em sustentabilidade e integração com a natureza local. Sofia ficou impressionada com o conhecimento dele sobre questões ambientais, algo raro entre empresários do setor. "Como você se interessou por arquitetura sustentável?", perguntou ela, enquanto observavam a paisagem da Serra do Mar pela janela. Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Cresci em um apartamento pequeno em Santo André com meus pais e 2 irmãos. Meu pai era metalúrgico, minha mãe costureira", começou ele surpreendendo Sofia. "Nossa casa era apertada, mas minha mãe cultivava plantas em todos os cantos, criava pequenos jardins na varanda minúscula. Aquelas plantas eram nosso luxo, nosso pedaço de natureza." Sofia o encarou, incapaz de esconder o espanto. Jamais imaginaria que Eduardo Monteiro, ícone do mercado imobiliário de luxo, tivesse origens tão simples quanto as suas. "Não é a história que as revistas contam", comentou. "Porque não é a história que vende", respondeu ele com um sorriso irônico. "O mercado prefere o mito do empresário nascido em berço de ouro. A verdade é que estudei em escola pública, entrei na Poli da USP por cota, trabalhei como estagiário ganhando um salário mínimo e economizei cada centavo para abrir meu primeiro negócio. E como chegou onde está hoje? Trabalho, muito trabalho, algumas oportunidades bem aproveitadas e sim, um pouco de sorte." Eduardo fez uma pausa. "E você? Por que arquitetura?" "Desde criança eu desenhava casas. Casas grandes, espaçosas, cheias de luz, o oposto da nossa casa em Poços de Caldas, que era escura e úmida." Sofia sorriu com a lembrança. "Minha mãe guardava cada desenho, dizia que um dia eu construiria palácios." "E vai construir", afirmou Eduardo. "Seu talento é inegável." O carro finalmente deixou a rodovia, seguindo por uma estrada de terra que serpenteava entre a vegetação da Mata Atlântica. Depois de alguns minutos, chegaram a uma propriedade cercada. Antônio digitou um código no portão eletrônico e logo estavam subindo por uma estrada privativa. O terreno era de tirar o fôlego. Localizado em um ponto elevado, oferecia vista panorâmica para o oceano. A mata preservada criava um abraço natural ao redor da área, que descia suavemente em direção a uma pequena praia particular. "Isso é extraordinário." Sofia não conseguia conter a admiração. "Vamos explorar", convidou Eduardo. Passaram as próximas 2 horas caminhando pelo terreno. Eduardo explicava sua visão para o projeto, enquanto Sofia fazia perguntas técnicas sobre a topografia, o impacto ambiental, os desafios construtivos. A chuva, que ameaçava desde cedo, finalmente começou a cair. Primeiro como uma garoa leve, depois mais intensamente. "Vamos para a casa da praia", sugeriu Eduardo. "Podemos continuar a discussão lá." A casa da praia revelou-se uma construção moderna e elegante, integrada à paisagem. Grandes janelas de vidro permitiam observar o mar mesmo do interior. A decoração era minimalista, com mobiliário de linhas simples e tons neutros. Ensopados pela chuva, entraram rindo. "Desculpe por isso", disse Eduardo, passando a mão pelos cabelos molhados. "Deveria ter trazido guarda-chuvas." "Tudo bem, um pouco de chuva nunca matou ninguém", respondeu Sofia, tentando não se distrair com a imagem de Eduardo com a camisa branca molhada grudada ao corpo. Ele lhe mostrou o banheiro de hóspedes, onde poderia se secar, e ofereceu uma camiseta e um moletom seus para que trocasse as roupas úmidas. Quando Sofia voltou à sala, usando peças visivelmente grandes demais para seu corpo delgado, encontrou Eduardo preparando café na cozinha aberta. Ele também havia trocado de roupa, vestindo agora uma camiseta simples e calça de moletom. "Espero que goste de café forte", disse ele, oferecendo-lhe uma xícara. Sentaram-se em um sofá de frente para o mar. A chuva intensificava-se, criando uma cortina d'água diante das grandes janelas. Havia uma intimidade inegável naquele momento. Os dois sozinhos, usando roupas casuais, enquanto a tempestade isolava-os do mundo exterior. "Não era exatamente o que você esperava de uma visita técnica, não é?" perguntou Eduardo, depois de alguns minutos de silêncio contemplativo. "Não", admitiu Sofia, "mas não estou reclamando." Seus olhares se encontraram, e Sofia sentiu algo mudar no ar entre eles. Eduardo colocou sua xícara na mesa de centro e virou-se para encará-la diretamente.
Sofia, preciso ser honesto. Não te trouxe aqui apenas pelo projeto. O coração dela acelerou. Eu sei. Desde aquela primeira apresentação no escritório, algo em você me intrigou. Sua autenticidade, sua paixão pela arquitetura. É raro encontrar alguém assim no meu mundo. Seu mundo parece bastante diferente do meu, respondeu ela, consciente da enormidade do abismo social que os separava, apesar das origens semelhantes. Justamente por isso, Eduardo aproximou-se ligeiramente. Você me faz lembrar de coisas que tenho deixado de lado. Simplicidade, honestidade, entusiasmo pelo trabalho que fazemos. Sofia sentiu o rosto queimar. Nunca estivera em uma situação assim, com um homem tão seguro, tão direto. Seus relacionamentos anteriores limitavam-se a alguns encontros desajeitados com colegas de faculdade. Nada que tivesse evoluído para algo sério. Eduardo, eu não tenho experiência nesse tipo de situação, confessou, decidindo ser completamente honesta. Na verdade, nunca tive um relacionamento verdadeiro. Sempre priorizei os estudos, o trabalho. Em vez de se afastar, como ela temia, Eduardo sorriu com ternura. Isso só torna você ainda mais especial, disse ele, tocando suavemente seu rosto. Não tenha pressa. Podemos ir no seu ritmo. Quando ele se inclinou para beijá-la, Sofia fechou os olhos. O beijo foi gentil, quase reverente. Suas mãos tremiam levemente quando tocou o pescoço dele, sentindo sua pele quente sob os dedos. Você está tremendo, murmurou Eduardo contra seus lábios. Estou nervosa, admitiu ela. Não precisa estar. O beijo aprofundou-se, e Sofia sentiu-se envolvida por sensações que jamais experimentara. Era como se cada nervo de seu corpo despertasse simultaneamente. As mãos de Eduardo em sua cintura, seu perfume, o som da chuva, tudo se misturava em uma experiência avassaladora. Quando finalmente se separaram ofegantes, Sofia percebeu que havia cruzado uma fronteira invisível. Estava entrando em um território desconhecido, onde sua inexperiência contrastava com a segurança de Eduardo. A disparidade entre eles ia muito além da idade ou da situação financeira. Era uma questão de mundos distintos, que de alguma forma acabavam de colidir. No que está pensando? Perguntou ele, acariciando seu cabelo. Em como isso é complicado, respondeu com sinceridade. Você é praticamente um cliente do escritório. Sou apenas uma estagiária. As pessoas vão falar. Deixe que falem. Eduardo segurou suas mãos. Se há uma coisa que aprendi em todos esses anos, é que a felicidade raramente vem em pacotes convencionais. Na viagem de volta a São Paulo, enquanto o carro deslizava pela rodovia molhada, Sofia repousou a cabeça no ombro de Eduardo. Sabia que estava entrando em um jogo arriscado, mas pela primeira vez na vida estava disposta a arriscar. A segunda-feira chegou mais rápido do que Sofia gostaria. Ao entrar no escritório, teve a incômoda sensação de que todos sabiam sobre seu fim de semana com Eduardo. Lucas lançou-lhe um olhar curioso quando ela passou por sua mesa. E então, como foi a visita técnica? Perguntou ele, formando aspas no ar. Produtiva, respondeu Sofia secamente, evitando entrar em detalhes. Só produtiva? O pessoal da recepção comentou que vocês saíram bem cedo e só voltaram à noite. Sofia sentiu o rosto esquentar. Estávamos avaliando um terreno no litoral. É um projeto importante. Lucas deu de ombros, mas seu sorriso malicioso deixava claro que não estava convencido. Sofia tentou concentrar-se no trabalho, mas sua mente constantemente voltava para os momentos com Eduardo na casa de praia. O beijo, as conversas, a conexão que sentira. Era tudo novo demais, intenso demais. Ao meio-dia, recebeu uma mensagem de Eduardo. Almoço hoje? Posso passar aí em meia hora. O coração de Sofia acelerou. Encontrá-lo no escritório significaria tornar público algo que ela ainda tentava entender em particular. Por outro lado, recusar seria como negar o que havia acontecido entre eles. Tenho muito trabalho hoje. Podemos nos encontrar depois do expediente? Respondeu finalmente. A resposta veio instantaneamente. Claro, te pego às 19 horas. Sofia respirou aliviada. Precisava de tempo para processar seus sentimentos, para entender o que estava acontecendo. Sua inexperiência em relacionamentos a deixava vulnerável, e a última coisa que queria era parecer uma menina deslumbrada diante de Eduardo. O resto do dia transcorreu em um borrão de planilhas e desenhos técnicos.
Quando finalmente saiu do escritório, Eduardo já a esperava encostado em seu Porsche prateado. "Oi", disse ele sorrindo. "Oi", respondeu Sofia, consciente dos olhares curiosos dos colegas que também saíam naquele momento. Eduardo abriu a porta do carro para ela. "Pensei em te levar a um lugar especial hoje." O lugar especial revelou-se um restaurante intimista no topo de um dos prédios mais altos de São Paulo. A vista era de tirar o fôlego. A cidade se estendia em todas as direções, um oceano de luzes que piscavam na noite. "Isso é incrível", disse Sofia maravilhada. "Achei que você gostaria de ver São Paulo de um ângulo diferente", comentou Eduardo enquanto eram conduzidos à mesa. A conversa durante o jantar foi surpreendentemente fácil. Falaram sobre arquitetura, sobre os sonhos de Sofia para sua carreira, sobre as experiências de Eduardo como empresário. Havia entre eles uma conexão que ia além da atração física, uma sintonia de valores e aspirações, apesar dos mundos diferentes. "Você está estranhamente quieta hoje", observou Eduardo quando o jantar chegava ao fim. "Está arrependida do fim de semana?" Sofia levantou os olhos, surpresa com a pergunta direta. "Não, claro que não. É só que tudo isso é muito novo para mim", respondeu com sinceridade. "Não apenas você, mas essa vida, esse mundo. Sinto como se estivesse vivendo um filme." Eduardo a estudou por um momento, seus olhos verdes intensos no ambiente pouco iluminado. "Entendo. E quero que saiba que não tenho pressa, Sofia. Podemos descobrir isso juntos, no seu ritmo." "As pessoas no escritório já estão falando", comentou ela. "Lucas me encheu de perguntas hoje." "E isso te incomoda?" "Um pouco", admitiu. "Não quero que pensem que consegui o estágio por outros motivos, ou que estou usando você para avançar na carreira." Eduardo pegou sua mão sobre a mesa. "Ninguém que te conhece pensaria isso. Seu talento é óbvio para qualquer um. Mesmo assim, talvez devêssemos ser discretos, pelo menos por enquanto. Se é isso que você quer, tudo bem. Mas não quero que se envergonhe do que está acontecendo entre nós", disse ele, apertando suavemente sua mão. Após o jantar, Eduardo a levou para seu apartamento nos Jardins. Diferente do que Sofia imaginara, não era um lugar ostensivo. Decorado com elegância minimalista, lembrava mais um loft de arquiteto do que a mansão de um magnata. "Gostei daqui", comentou ela, observando as obras de arte contemporânea nas paredes. "É você." Eduardo sorriu, satisfeito. "A maioria das pessoas espera algo mais extravagante." "Eu não sou a maioria das pessoas", respondeu Sofia, sentindo uma nova confiança crescer dentro de si. Ele se aproximou, segurando-a pela cintura. "Não, você definitivamente não é." O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro. Mais intenso, mais urgente. Sofia sentiu seu corpo reagir instantaneamente, um calor espalhando-se por suas veias. As mãos de Eduardo exploravam suas costas, sua cintura, transmitindo desejo em cada toque. Quando ele começou a desabotoar sua camisa, Sofia não o impediu. Parte dela queria se entregar completamente, deixar-se levar pela paixão que crescia entre eles. Outra parte, porém, hesitava, não por falta de desejo, mas por insegurança. Eduardo percebeu sua tensão e parou, olhando-a com ternura. "Podemos parar quando você quiser." "Não quero parar", respondeu Sofia em um sussurro. "Só estou nervosa. Nunca estive com ninguém assim." A confissão pairou no ar entre eles. Eduardo parecia compreender completamente o que ela estava dizendo. "Tem certeza? Não precisamos fazer nada hoje." Sofia reuniu toda a sua coragem e olhou diretamente nos olhos dele. "Tenho certeza. Quero que seja você." Eduardo a beijou novamente, desta vez com uma doçura quase reverente. Conduziu-a até o quarto, um ambiente minimalista dominado por uma cama king size. Ali, entre beijos e carícias, Sofia entregou-se a ele, deixando para trás suas inseguranças e medos. A experiência foi intensa e reveladora. Eduardo mostrou-se um amante atencioso e paciente, guiando-a com gentileza pela descoberta do prazer físico. Para surpresa de Sofia, não sentiu dor, apenas um breve desconforto inicial, seguido por ondas crescentes de sensações que jamais imaginara possíveis. Depois, deitada ao lado dele, Sofia sentiu uma estranha mistura de vulnerabilidade e poder. Havia se entregado completamente a este homem, e a experiência a transformara de alguma forma.
Em que está pensando? Perguntou Eduardo, acariciando seus cabelos espalhados pelo travesseiro. Em como a vida é imprevisível, respondeu ela. Há 3 semanas, eu era apenas uma estudante do interior chegando a São Paulo. Agora estou aqui com você. Arrependida? Nem um pouco. Sofia sorriu, surpreendendo-se com sua própria certeza. Isso é mais do que eu jamais imaginei. Naquela noite, dormiu nos braços de Eduardo, sentindo-se simultaneamente protegida e livre. Era como se um novo mundo se abrisse diante dela, um mundo de possibilidades que ia muito além da arquitetura que sempre fora o centro de sua vida. As semanas seguintes passaram como um sonho para Sofia. Durante o dia, dedicava-se ao estágio com afinco redobrado, determinada a provar seu valor profissional, para além de qualquer questionamento. À noite, descobria um novo universo nos braços de Eduardo, um universo de sensações, intimidade e conexão que jamais experimentara antes. Mantiveram a discrição acordada, embora os olhares e cochichos no escritório deixassem claro que sua relação não era exatamente um segredo. Gustavo, o gerente de projetos, passou a tratá-la com uma deferência incomum para uma estagiária, o que a incomodava profundamente. Não quero tratamento especial, disse a Eduardo certa noite, enquanto jantavam no apartamento dele. Você merece tratamento especial pelo seu talento, não por estar comigo, respondeu ele, servindo mais vinho em sua taça. Mas entendo o que quer dizer. Falarei com Ricardo sobre isso. Era justamente esse equilíbrio que encantava Sofia. A forma como Eduardo respeitava suas preocupações profissionais, seu compromisso com a carreira. Ao contrário do que temia inicialmente, ele nunca tentou ofuscar suas ambições ou tratá-la como um acessório. Numa sexta-feira, 2 semanas após o início do relacionamento, Eduardo a surpreendeu com um convite. Tenho um evento de gala amanhã, um leilão beneficente. Gostaria que me acompanhasse. Sofia sentiu um frio na barriga. Até então haviam mantido o relacionamento longe dos holofotes da alta sociedade paulistana. Um evento de gala significaria tornar público o que mantinham discreto. Tem certeza? Será que estamos prontos para isso? Perguntou hesitante. Estou pronto se você estiver. Eduardo segurou suas mãos. Não quero esconder o que sinto por você, Sofia. A menos que você prefira manter nossa relação privada. Sofia respirou fundo. Parte dela sentia-se insegura. Como se comportaria em um evento cheio de pessoas ricas e influentes? O que vestir? Como agir? Outra parte, porém, estava cansada de esconder-se. Tudo bem, eu vou, decidiu finalmente. Mas não tenho roupa para uma gala. Eduardo sorriu. Podemos resolver isso facilmente. Na manhã seguinte, Sofia foi surpreendida por uma entrega. 3 vestidos de gala de uma renomada estilista brasileira para que escolhesse. Junto, havia um cartão com a caligrafia elegante de Eduardo. Escolha o que preferir. Estarei deslumbrado de qualquer forma. Os vestidos eram lindíssimos, feitos com tecidos luxuosos que Sofia jamais havia tocado. Depois de experimentá-los várias vezes diante do pequeno espelho de seu apartamento, decidiu-se pelo mais simples, um modelo verde esmeralda que realçava seus olhos e contrastava com sua pele morena. Quando Eduardo a buscou naquela noite, seu olhar de admiração dissipou qualquer insegurança restante. Você está absolutamente deslumbrante, disse ele, beijando-a suavemente. O evento realizava-se em um palacete histórico no Morumbi, transformado em centro cultural. Sofia observava tudo com olhos de arquiteta. Os detalhes do casarão preservado, a iluminação estrategicamente posicionada, o diálogo entre o clássico e o contemporâneo na decoração. Enquanto atravessavam o salão, percebeu os olhares curiosos que atraíam. Eduardo cumprimentava conhecidos com cordialidade, apresentando-a simplesmente como Sofia Mendes, arquiteta talentosíssima. Ainda sou estudante, corrigia ela constrangida. Por pouco tempo, respondia ele com um sorriso confiante. A noite transcorria tranquilamente, até que Sofia avistou do outro lado do salão um rosto familiar que a fez congelar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Eduardo, notando sua súbita tensão. Aquela mulher, Sofia indicou discretamente, uma elegante senhora de meia idade. É Verônica Albuquerque, esposa de Ricardo, meu chefe. Ah, sim.
Verônica é uma das organizadoras do evento. Eduardo pareceu despreocupado. Vamos cumprimentá-la. Tem certeza? Sofia hesitou, mas já era tarde. Verônica os havia visto e acenava, aproximando-se com um sorriso artificial. Eduardo, querido, que prazer vê-lo aqui, disse ela, beijando-o no rosto antes de voltar-se para Sofia com um olhar avaliador. E você deve ser a estagiária sobre quem Ricardo comentou. Sofia Mendes, apresentou-se ela, esforçando-se para manter a compostura. É um prazer conhecê-la, senhora Albuquerque. O prazer é meu, querida, respondeu Verônica, seu tom contradizendo as palavras. Ricardo comentou sobre seu talento excepcional. Não mencionou que você e Eduardo estavam trabalhando tão próximos. O desconforto pairava no ar. Eduardo, percebendo a tensão, interveio com elegância. Sofia tem uma visão única sobre arquitetura residencial sustentável. Estamos colaborando em alguns conceitos para o projeto da Costa. Fascinante, Verônica sorriu, mas seus olhos permaneciam frios. Bem, aproveitem a noite, com licença. Quando ela se afastou, Sofia soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Isso foi horrível, murmurou. Ela claramente não aprovou. Verônica não aprova muita coisa. Eduardo deu de ombros. Não se preocupe com isso. Mas Sofia não conseguiu relaxar pelo resto da noite. Sentia os olhares, imaginava os comentários. Pela primeira vez, a diferença entre seu mundo e o de Eduardo parecia um abismo intransponível. Na volta para casa, no silêncio do carro, suas inseguranças transbordaram. Isso não vai funcionar, vai? Perguntou subitamente. Eduardo olhou-a, surpreso. O que não vai funcionar? Isso, nós. Seu mundo é tão diferente do meu, Eduardo. Aquelas pessoas me olhavam como se eu fosse uma intrusa. Sofia, Eduardo segurou sua mão. Aquelas pessoas não importam. O que sentimos um pelo outro é o que importa. Mas e minha carreira? E se Ricardo me demitir por achar que estou me aproveitando de você? Isso não vai acontecer, garantiu ele. Ricardo é um homem de negócios, valoriza talento acima de tudo. Além disso, ele sabe que eu nunca permitiria isso. Sofia suspirou, não totalmente convencida. Tudo parecia mais simples quando éramos apenas nós dois. Quando chegaram ao apartamento dela, Eduardo a abraçou longamente antes de se despedir. Não deixe que eles entrem na sua cabeça, murmurou contra seus cabelos. O que temos é real, Sofia. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Depois que ele partiu, Sofia ficou acordada por horas, repassando mentalmente os eventos da noite. Nunca se sentira tão deslocada quanto naquele salão de luxo, entre pessoas que nasceram em um mundo de privilégios que ela mal podia imaginar. Eduardo havia crescido em circunstâncias modestas, como ela, mas agora pertencia àquele universo exclusivo. Sofia questionava-se se algum dia realmente se encaixaria ali ou se estava apenas vivendo uma fantasia temporária. Na manhã seguinte, ao checar seu celular, encontrou 2 mensagens. A primeira era de Eduardo. Sonhei com você. Jantar hoje à noite. A segunda era de sua mãe. Filha, estamos com saudades, precisamos conversar sobre algo importante. Pode nos ligar quando acordar? O tom incomum da mensagem deixou Sofia apreensiva. Ligou imediatamente para os pais. Mãe, aconteceu alguma coisa? Ai, filha, a voz de Dona Conceição soava preocupada. Seu pai não está bem. Teve outro infarto ontem. Sofia sentiu o mundo parar. Seu pai já sofrera um infarto leve 2 anos antes, mas havia se recuperado bem. Como ele está? É grave? Perguntou o coração acelerado. Está estável, mas os médicos estão preocupados. Ele vai precisar de uma cirurgia que o plano não cobre totalmente. Quanto? Perguntou Sofia, já calculando mentalmente suas parcas economias. Quase 20 mil reais, filha. Não sei como vamos conseguir. Vou dar um jeito, mãe. Não se preocupe, prometeu, embora não tivesse ideia de como cumpriria essa promessa. Depois de desligar, Sofia sentou-se na beirada da cama, atordoada. Toda a magia das últimas semanas evaporou-se diante da realidade cruel. Enquanto vivia seu conto de fadas com Eduardo, a vida real, sua vida real, continuava, com todos os seus problemas e limitações. Pensou em pedir um adiantamento no escritório, mas como estagiária suas chances eram mínimas. Poderia tentar um empréstimo, mas sem garantias, os juros seriam escorchantes. O telefone tocou novamente.
Era Eduardo. Bom dia, linda. Dormiu bem? Sofia hesitou. Seu primeiro impulso foi contar sobre seu pai, pedir ajuda. Eduardo certamente poderia transferir 20 mil reais sem nem sentir o impacto em suas finanças. Mas algo a impediu. Um orgulho arraigado, um medo de parecer interesseira, precisamente quando as pessoas começavam a fazer esse tipo de julgamento sobre ela. Dormi bem, sim, mentiu. Sobre hoje à noite, não vai dar. Preciso resolver umas coisas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Aconteceu alguma coisa, Sofia? Você parece diferente. Só cansada, respondeu ela, odiando-se por mentir. Te ligo mais tarde, ok? Depois de desligar, Sofia encarou seu reflexo no espelho. Nas últimas semanas, vivera em uma bolha de felicidade, acreditando que poderia pertencer ao mundo de Eduardo. Agora a realidade cobrava seu preço. Determinada, começou a pesquisar opções de empréstimo. Seu pai não podia esperar. De alguma forma encontraria o dinheiro, sem envolver Eduardo, sem misturar ainda mais os mundos que naquela manhã pareciam mais distantes do que nunca. Os 3 dias seguintes foram um teste de resistência para Sofia. Durante o dia, mantinha uma fachada de normalidade no estágio, forçando sorrisos e concentrando-se nas tarefas. À noite, percorria bancos e financeiras online, preenchendo formulários de empréstimo que invariavelmente resultavam em negativas ou juros impagáveis. Eduardo ligava e mandava mensagens constantemente, cada vez mais preocupado com seu distanciamento súbito. Sofia respondia com desculpas vagas sobre excesso de trabalho e cansaço. Odiava mentir para ele, mas seu orgulho a impedia de revelar a verdade. Na quarta-feira, recebeu uma ligação de sua mãe. A cirurgia de seu pai estava marcada para a semana seguinte, e o hospital exigia o pagamento adiantado. A situação estava se tornando insustentável. Sofia, já tentei tudo, confessou a amiga Mariana durante um rápido almoço. Nenhum banco me empresta essa quantia sem garantias, e os agiotas cobram juros absurdos. Você sabe que tem uma solução óbvia, né? Mariana olhou-a com seriedade. Eduardo. Sofia balançou a cabeça veementemente. Não posso. Todo mundo já acha que estou com ele por interesse. Imagine se eu pedir dinheiro logo agora. Seu pai é mais importante que seu orgulho, argumentou Mariana. Eduardo te ama, Sofia. E 20 mil para ele é troco de pão. Exatamente por isso. Nossos mundos são tão diferentes. Sofia suspirou, revirando o macarrão no prato sem comer. Além disso, nem sei se isso entre nós vai durar. E se terminarmos em um mês? Como eu pagaria de volta? Você está sendo ridícula. Se ele te oferecesse, você recusaria também? Sofia não respondeu, mas a resposta em sua mente era clara. Sim, recusaria. Não queria confirmar os preconceitos que pessoas como Verônica Albuquerque já tinham sobre ela. Não queria reduzir o que sentia por Eduardo a uma transação financeira. Naquela tarde, Ricardo Albuquerque convocou-a para uma reunião inesperada. O coração de Sofia acelerou. Talvez Verônica tivesse comentado sobre o evento de gala. Talvez estivesse prestes a ser demitida. Para sua surpresa, Ricardo estava sorridente quando ela entrou em sua sala. Sofia, tenho uma proposta para você, disse ele, indicando que se sentasse. Eduardo me contou sobre suas ideias para o projeto da Costa. Impressionante. Gostaria de oferecer-lhe um contrato temporário para trabalhar exclusivamente neste projeto, além do estágio regular. Um contrato? Sofia piscou, confusa. Sim, com remuneração adicional, claro. Seria por 3 meses, com possibilidade de extensão. Sei que isso significaria mais trabalho, mas Eduardo insistiu que você seria a pessoa ideal. Sofia sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, era uma oportunidade incrível. Por outro, a menção a Eduardo a incomodava. Teria conseguido isso por mérito próprio? Agradeço a oportunidade, Sr. Albuquerque. Posso pensar um pouco? Ricardo pareceu surpreso com a hesitação. Claro, mas lembre-se, oportunidades assim não aparecem todos os dias para estagiários. Saindo da sala, Sofia checou seu celular. Havia uma nova mensagem de Eduardo. Precisamos conversar. Jantar hoje no meu apartamento, por favor. Digitou a resposta com dedos trêmulos. Ok, às 8. Passou o resto da tarde dividida entre a alegria pela oportunidade profissional e o desconforto por sentir que Eduardo estava puxando cordões por trás dos bastidores. Quando chegou a hora de sair,
estava emocionalmente exausta. O porteiro do prédio de Eduardo já a conhecia e a cumprimentou pelo nome. No elevador, Sofia respirou fundo, preparando-se mentalmente. Precisava ser honesta esta noite sobre tudo. Seu pai, suas preocupações profissionais, seus medos. Eduardo abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Parecia cansado, com sombras leves sob os olhos e a barba por fazer. Pensei que talvez não viesse, disse ele abraçando-a longamente. Senti sua falta. O apartamento estava impregnado com o aroma de um jantar preparado por ele mesmo. Algo com alho e vinho que fez o estômago de Sofia roncar, lembrando-a de que mal havia comido nos últimos dias. Você cozinhou? Perguntou surpresa. Tentei. Eduardo sorriu. Minha mãe sempre dizia que problemas se resolvem melhor com comida caseira. Sentaram-se à mesa já posta. Eduardo serviu vinho para ambos e esperou que ela provasse a comida antes de iniciar a conversa. Sofia, sei que algo está errado. Nos últimos dias você tem estado distante e ausente. Se fiz algo que a magoou, preciso saber. Sofia colocou o garfo de lado, o nó em sua garganta dificultando o ato de engolir. Não é você, Eduardo. Hesitou buscando as palavras certas. Ricardo me ofereceu um contrato temporário hoje, para o projeto da Costa. Eduardo piscou, surpreso. Isso é ótimo, porque parece que está me dando uma notícia ruim. Porque sei que você falou com ele, Eduardo. Que você insistiu que eu seria a pessoa ideal. E isso é um problema porque não quero favores. Quero conquistar as coisas por mérito próprio, não porque estou dormindo com o cliente mais importante do escritório. Sua voz elevou-se involuntariamente. Eduardo recostou-se na cadeira, estudando-a com intensidade. Primeiro, eu disse a Ricardo que você era a pessoa ideal porque é verdade. Suas ideias são excelentes. Segundo, você acha mesmo que Ricardo Albuquerque, um dos arquitetos mais exigentes de São Paulo, contrataria alguém sem talento só para me agradar? Sofia desviou o olhar, sentindo-se ligeiramente envergonhada por sua explosão. Há algo mais acontecendo, não há? Perguntou Eduardo suavemente. Você não começou a agir assim apenas por causa desse contrato. As lágrimas que Sofia vinha segurando por dias finalmente transbordaram. Entre soluços, contou sobre o infarto do pai, a cirurgia necessária, sua busca desesperada por um empréstimo. Por que não me contou antes? Eduardo parecia genuinamente magoado. Eu poderia ter ajudado. Exatamente por isso, respondeu Sofia, enxugando as lágrimas. Todo mundo já acha que estou com você por interesse pelo seu dinheiro. Já vi como as pessoas nos olham, como Verônica me encarou no evento. Se eu pedisse dinheiro, estaria confirmando o que pensam. Eduardo levantou-se e ajoelhou-se ao lado de sua cadeira segurando suas mãos. Sofia, escute. O que as pessoas pensam não importa. O que importa é o que nós sabemos sobre nós mesmos, sobre o que sentimos um pelo outro. Para você é fácil dizer isso. Você já conquistou seu lugar. Eu ainda estou tentando provar meu valor. E vai provar, com ou sem minha ajuda. Mas isso não significa que você precise carregar o mundo nas costas sozinha. Eduardo levantou-se, pegou sua carteira e voltou com um talão de cheques. Começou a preencher um. O que está fazendo? Perguntou Sofia, alarmada. Pagando pela cirurgia do seu pai, respondeu ele simplesmente sem parar de escrever. Não posso aceitar isso. Pode e vai. Eduardo rasgou o cheque do talão e o estendeu para ela. Não como um empréstimo, não como caridade, como um ato de amor. Porque é isso que fazemos quando amamos alguém. Ajudamos, sem esperar nada em troca. Sofia olhou para o cheque, as lágrimas embaçando sua visão. Eram 25 mil reais, mais do que precisava para a cirurgia. A quantia que para ela representava meses de trabalho, para Eduardo, era provavelmente o que gastava em um jantar especial. Eu não sei se posso... Sofia, Eduardo segurou seu rosto entre as mãos. Seu pai precisa dessa cirurgia, e você precisa aceitar que às vezes está tudo bem receber ajuda. Isso não diminui quem você é ou o que conquistou. Algo dentro dela cedeu. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez a preocupação com o pai, ou simplesmente a forma como Eduardo a olhava, sem pena, apenas com compreensão e amor. Obrigada, murmurou, abraçando-o. Vou pagar de volta, prometo.
Não quero que pague. Eduardo beijou sua testa. Mas se isso faz você se sentir melhor, podemos conversar sobre isso depois. Agora, ligue para sua mãe e dê a notícia. Naquela noite, Sofia dormiu nos braços de Eduardo com uma sensação de alívio que não experimentava há dias. Havia enfrentado seu orgulho e aceitado ajuda, e de alguma forma, isso não a fizera sentir-se menor, apenas mais humana. 2 semanas se passaram. A cirurgia do pai de Sofia foi um sucesso, e ela pôde visitá-lo brevemente em Poços de Caldas durante o final de semana. Dona Conceição a recebeu com um abraço apertado e uma enxurrada de perguntas sobre o rapaz rico de São Paulo. Ele parece ser um bom homem, filha, comentou a mãe enquanto preparavam o jantar juntas. Mas tenha cuidado, pessoas com dinheiro vivem em outro mundo. Sofia sorriu, pensando em como sua mãe e Eduardo tinham a mesma visão prática da vida, apesar das circunstâncias tão diferentes. Ele cresceu pobre, mãe, sabe o valor das coisas. Mesmo assim, lembre-se sempre de quem você é e de onde veio. De volta a São Paulo na segunda-feira, Sofia mergulhou no trabalho com energia renovada. O contrato temporário com o escritório fora assinado, aumentando consideravelmente seu salário. Pela primeira vez, sentia que estava construindo algo sólido na cidade grande. Seu relacionamento com Eduardo também evoluía. Ele a apresentara a seus pais, um casal simples que vivia no mesmo apartamento em Santo André, onde Eduardo crescera. Sofia adorou ver como ele tratava os pais com respeito e carinho, sem qualquer constrangimento por suas origens humildes. Na última sexta-feira do mês, Sofia trabalhava até tarde no escritório, finalizando um relatório para o projeto da Costa, quando Lucas entrou na sala, parecendo agitado. "Sofia, você viu isto?" perguntou, estendendo seu celular com uma página de fofocas aberta. O coração dela afundou ao ver a manchete. Eduardo Monteiro, magnata imobiliário e sua nova conquista. Romance ou estratégia de negócios? O artigo incluía fotos deles no evento beneficente, especulações maldosas sobre a natureza do relacionamento e insinuações sobre como Sofia poderia estar usando Eduardo para avançar na carreira. A matéria terminava perguntando se ela seria apenas mais uma na lista de romances passageiros do empresário. "Isso é ridículo", murmurou, devolvendo o celular. "Bem-vinda à fama", brincou Lucas, mas sua expressão era de genuína preocupação. "Você está bem?" "Estou", respondeu automaticamente, embora sentisse o estômago revirar. "É só lixo para vender cliques." Mas a verdade era que as palavras a afetaram profundamente. A ideia de ser vista como uma oportunista, de ter sua relação com Eduardo reduzida a um caso de interesse, era dolorosa. Quando chegou ao apartamento de Eduardo naquela noite, encontrou-o ao telefone, a expressão séria. Percebeu imediatamente que ele também havia visto a matéria. "Sim, Paulo, entendo sua preocupação", dizia ele, obviamente falando com seu advogado. "Mas não vou processar. Só deixaria o assunto em evidência por mais tempo. Obrigado pelo conselho." Assim que desligou, abraçou Sofia com força. "Ignorei ligações da minha assessoria de imprensa o dia todo", explicou. "Todos querem que eu dê uma declaração oficial ou algo assim. Ridículo." "Vi a matéria", disse Sofia em voz baixa. "É cruel. É o preço da vida pública." Eduardo deu de ombros, tentando parecer despreocupado. "Já estou acostumado, só lamento que tenha te envolvido nisso." "Não é culpa sua", ela tentou sorrir, "mas confesso que não esperava ver minha vida privada exposta dessa forma." Passaram a noite tentando ignorar o assunto, assistindo a um filme e pedindo comida japonesa. Mas Sofia percebia a tensão nos ombros de Eduardo, a forma como checava o celular com mais frequência que o normal. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, notou olhares e conversas sussurradas que cessavam quando ela se aproximava. O artigo claramente havia circulado entre os colegas. Até mesmo Gustavo, sempre profissional, parecia observá-la com um novo tipo de curiosidade. No final do dia, Ricardo Albuquerque a chamou em sua sala. Sofia sentiu o coração acelerar. Seria esse o fim da sua oportunidade? Estaria ele preocupado com o possível escândalo? "Sofia, recebemos um convite para apresentar o projeto da Costa em um congresso internacional de arquitetura sustentável", anunciou ele sem preâmbulos. "Gostaria que você fizesse parte da equipe de apresentação." "Eu?" Sofia não conseguiu disfarçar a surpresa.
mas sou apenas uma contratada temporária. O conceito de integração com a vegetação nativa foi majoritariamente seu, respondeu Ricardo. Seria justo que apresentasse esta parte, a menos que... Hesitou brevemente. A menos que você prefira manter um perfil baixo por enquanto, dadas as circunstâncias. Sofia entendeu imediatamente a que ele se referia. Por causa do artigo? Ricardo suspirou. Sofia, trabalhamos com muitas pessoas importantes. A exposição pública nem sempre é benéfica para os negócios. O Congresso atrairá muita atenção da imprensa. E o senhor está preocupado que eu possa atrair o tipo errado de atenção. Não era uma pergunta. Estou apenas oferecendo uma opção, respondeu ele diplomaticamente. É sua escolha. Sofia sentiu uma onda de indignação. Estava sendo penalizada profissionalmente por seu relacionamento pessoal, mas ao mesmo tempo entendia a preocupação de Ricardo com a imagem do escritório. Preciso pensar, respondeu finalmente. Naquela noite, enquanto conversava com Eduardo sobre o assunto, ele surpreendeu-a com sua reação. Não vá, disse simplesmente. O quê? Mas é uma oportunidade incrível, protestou Sofia. Um congresso internacional, no início da minha carreira. Haverá outros congressos. O que não pode haver é um início de carreira marcado por fofocas e especulações. Sofia olhou para ele atônita. Você quer que eu desista de uma oportunidade profissional para evitar exposição? Eduardo, isso é exatamente o tipo de coisa que sempre temi, que nosso relacionamento afetasse minha carreira. Estou pensando em você, insistiu ele. A imprensa pode ser cruel. E se publicarem mais artigos? Se começarem a especular sobre como você conseguiu estar nesse congresso? Então é isso? Devo me esconder? Abrir mão das minhas conquistas por medo do que vão dizer? Não é se esconder, é ser estratégica. Eduardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Às vezes é preciso recuar para avançar depois. Sofia levantou-se, sentindo uma distância emocional crescer entre eles. Isso pode funcionar para você, que já está estabelecido. Eu ainda estou tentando construir uma carreira, Eduardo. Cada oportunidade conta. Sofia, confie em mim. Sei como esse mundo funciona. E eu sei como funciona o meu mundo, o da arquitetura, o acadêmico. Participar desse congresso seria um marco no meu currículo. A discussão prolongou-se por horas, terminando em um impasse doloroso. Sofia dormiu mal, revirava-se na cama enquanto Eduardo respirava pesadamente ao seu lado. Na manhã seguinte, o clima entre eles permanecia tenso. Sobre ontem, começou Eduardo durante o café. Pensei melhor, é sua decisão, Sofia. Vou apoiá-la, qualquer que seja. Ela assentiu, agradecida pela concessão, mas algo havia mudado. Uma pequena fissura surgira na relação perfeita que construíram. Pela primeira vez, entenderam que seus mundos, que haviam se entrelaçado tão perfeitamente nas últimas semanas, ainda operavam sob regras diferentes. Na segunda-feira, Sofia informou Ricardo que faria a apresentação no congresso. Ele pareceu levemente surpreso, mas aprovou com um aceno. Tenho certeza que fará um excelente trabalho, disse. E Sofia, sobre o artigo. Verônica e eu sabemos como a imprensa pode distorcer as coisas. O importante é o trabalho que você desenvolve aqui. O gesto de apoio profissional significou muito para ela. Talvez, pensou Sofia, fosse possível equilibrar sua vida pessoal e profissional apesar dos desafios. Talvez pudesse pertencer ao mundo de Eduardo sem perder sua identidade, sem sacrificar suas ambições. Nas semanas que se seguiram, mergulhou nos preparativos para o congresso, enquanto Eduardo lidava com um novo empreendimento em Brasília que o mantinha frequentemente viajando. A distância física imposta pela rotina ajudou a curar a pequena fissura emocional da discussão, lembrando a ambos do quanto sentiam falta um do outro. Quando finalmente chegou o dia da apresentação, Sofia estava nervosa, mas confiante. Eduardo havia retornado de Brasília especialmente para assistir, sentando-se discretamente no fundo do auditório. Seu olhar de orgulho quando ela subiu ao palco foi o incentivo final que precisava. A apresentação foi um sucesso. Profissionais renomados elogiaram sua abordagem inovadora, e vários vieram conversar depois, oferecendo cartões e convites para colaborações futuras. Ricardo parecia genuinamente impressionado. Viu? Você conseguiu por mérito próprio,
disse Eduardo mais tarde, enquanto celebravam com champanhe em seu apartamento. Ninguém pode dizer que não merece estar onde está. Sofia sorriu, mas uma dúvida persistia em sua mente. O próprio Eduardo inicialmente tentara dissuadi-la de participar do congresso. Havia realmente superado suas preocupações ou apenas cedido por não querer perturbar a relação? Ao mesmo tempo, ela também cedeu em alguns aspectos. Evitara deliberadamente mencioná-lo durante as entrevistas pós-congresso, mantivera um perfil discreto nos eventos sociais. Estava encontrando um equilíbrio ou apenas adiando conflitos inevitáveis? Enquanto observava Eduardo adormecido ao seu lado naquela noite, Sofia refletia sobre as escolhas que fizera nos últimos meses. Deixar a segurança de sua cidade natal, aceitar o estágio, envolver-se com Eduardo, aceitar sua ajuda financeira, expor-se profissionalmente no congresso. Cada decisão a trouxera a este momento, a esta vida que mal reconhecia como sua. Algumas escolhas haviam sido fáceis, outras dolorosas. Algumas tiveram consequências que ainda estavam se desenrolando. Mas uma coisa era certa: não havia volta. O caminho à frente, com todos seus desafios e incertezas, era o único possível agora. Com esse pensamento, Sofia finalmente adormeceu, sua mão entrelaçada na de Eduardo, um símbolo da conexão que haviam construído, apesar dos mundos diferentes de onde vinham e das escolhas diferentes que ainda teriam de fazer. A segunda-feira chegou mais rápido do que Sofia gostaria. Ao entrar no escritório, teve a incômoda sensação de que todos sabiam sobre seu fim de semana com Eduardo. Lucas lançou-lhe um olhar curioso quando ela passou por sua mesa. E então, como foi a visita técnica? Perguntou ele, formando aspas no ar. Produtiva, respondeu Sofia secamente, evitando entrar em detalhes. Só produtiva? O pessoal da recepção comentou que vocês saíram bem cedo e só voltaram à noite. Sofia sentiu o rosto esquentar. Estávamos avaliando um terreno no litoral. É um projeto importante. Lucas deu de ombros, mas seu sorriso malicioso deixava claro que não estava convencido. Sofia tentou concentrar-se no trabalho, mas sua mente constantemente voltava para os momentos com Eduardo na casa de praia. O beijo, as conversas, a conexão que sentira. Era tudo novo demais, intenso demais. Ao meio-dia, recebeu uma mensagem de Eduardo. Almoço hoje? Posso passar aí em meia hora. O coração de Sofia acelerou. Encontrá-lo no escritório significaria tornar público algo que ela ainda tentava entender em particular. Por outro lado, recusar seria como negar o que havia acontecido entre eles. Tenho muito trabalho hoje. Podemos nos encontrar depois do expediente? Respondeu finalmente. A resposta veio instantaneamente. Claro, te pego às 19 horas. Sofia respirou aliviada. Precisava de tempo para processar seus sentimentos, para entender o que estava acontecendo. Sua inexperiência em relacionamentos a deixava vulnerável, e a última coisa que queria era parecer uma menina deslumbrada diante de Eduardo. O resto do dia transcorreu em um borrão de planilhas e desenhos técnicos. Quando finalmente saiu do escritório, Eduardo já a esperava, encostado em seu Porsche prateado. Oi, disse ele sorrindo. Oi, respondeu Sofia, consciente dos olhares curiosos dos colegas que também saíam naquele momento. Eduardo abriu a porta do carro para ela. Pensei em te levar a um lugar especial hoje. O lugar especial revelou-se um restaurante intimista no topo de um dos prédios mais altos de São Paulo. A vista era de tirar o fôlego. A cidade se estendia em todas as direções. Um oceano de luzes que piscavam na noite. Isso é incrível, disse Sofia maravilhada. Achei que você gostaria de ver São Paulo de um ângulo diferente, comentou Eduardo, enquanto eram conduzidos à mesa. A conversa durante o jantar foi surpreendentemente fácil. Falaram sobre arquitetura, sobre os sonhos de Sofia para sua carreira, sobre as experiências de Eduardo como empresário. Havia entre eles uma conexão que ia além da atração física, uma sintonia de valores e aspirações, apesar dos mundos diferentes. Você está estranhamente quieta hoje, observou Eduardo quando o jantar chegava ao fim. Está arrependida do fim de semana? Sofia levantou os olhos, surpresa com a pergunta direta. Não, claro que não. É só que tudo isso é muito novo para mim, respondeu com sinceridade. Não apenas você, mas essa vida, esse mundo. Sinto como se estivesse vivendo um filme. Eduardo a estudou por um momento.
seus olhos verdes intensos no ambiente pouco iluminado. Entendo, e quero que saiba que não tenho pressa, Sofia. Podemos descobrir isso juntos, no seu ritmo. As pessoas no escritório já estão falando, comentou ela. Lucas me encheu de perguntas hoje. E isso te incomoda? Um pouco, admitiu. Não quero que pensem que consegui o estágio por outros motivos, ou que estou usando você para avançar na carreira. Eduardo pegou sua mão sobre a mesa. Ninguém que te conhece pensaria isso. Seu talento é óbvio para qualquer um. Mesmo assim, talvez devêssemos ser discretos, pelo menos por enquanto. Se é isso que você quer, tudo bem. Mas não quero que se envergonhe do que está acontecendo entre nós, disse ele, apertando suavemente sua mão. Após o jantar, Eduardo a levou para seu apartamento nos Jardins. Diferente do que Sofia imaginara, não era um lugar ostensivo. Decorado com elegância minimalista, lembrava mais um loft de arquiteto do que a mansão de um magnata. Gostei daqui, comentou ela, observando as obras de arte contemporânea nas paredes. Você. Eduardo sorriu, satisfeito. A maioria das pessoas espera algo mais extravagante. Eu não sou a maioria das pessoas, respondeu Sofia, sentindo uma nova confiança crescer dentro de si. Ele se aproximou, segurando-a pela cintura. Não, você definitivamente não é. O beijo que se seguiu foi diferente do primeiro, mais intenso, mais urgente. Sofia sentiu seu corpo reagir instantaneamente, um calor espalhando-se por suas veias. As mãos de Eduardo exploravam suas costas, sua cintura, transmitindo desejo em cada toque. Quando ele começou a desabotoar sua camisa, Sofia não o impediu. Parte dela queria se entregar completamente, deixar-se levar pela paixão que crescia entre eles. Outra parte, porém, hesitava, não por falta de desejo, mas por insegurança. Eduardo percebeu sua tensão e parou, olhando-a com ternura. Podemos parar quando você quiser. Não quero parar, respondeu Sofia em um sussurro. Só estou nervosa. Nunca estive com ninguém assim. A confissão pairou no ar entre eles. Eduardo parecia compreender completamente o que ela estava dizendo. Tem certeza? Não precisamos fazer nada hoje. Sofia reuniu toda a sua coragem e olhou diretamente nos olhos dele. Tenho certeza. Quero que seja você. Eduardo a beijou novamente, desta vez com uma doçura quase reverente. Conduziu-a até o quarto, um ambiente minimalista, dominado por uma cama king size. Ali, entre beijos e carícias, Sofia entregou-se a ele, deixando para trás suas inseguranças e medos. A experiência foi intensa e reveladora. Eduardo mostrou-se um amante atencioso e paciente, guiando-a com gentileza pela descoberta do prazer físico. Para a surpresa de Sofia, não sentiu dor, apenas um breve desconforto inicial seguido por ondas crescentes de sensações que jamais imaginara possíveis. Depois, deitada ao lado dele, Sofia sentiu uma estranha mistura de vulnerabilidade e poder. Havia se entregado completamente a este homem, e a experiência a transformara de alguma forma. Em que está pensando? Perguntou Eduardo, acariciando seus cabelos espalhados pelo travesseiro. Em como a vida é imprevisível, respondeu ela. Há 3 semanas eu era apenas uma estudante do interior chegando a São Paulo. Agora estou aqui com você. Arrependida? Nem um pouco. Sofia sorriu, surpreendendo-se com sua própria certeza. Isso é mais do que eu jamais imaginei. Naquela noite, dormiu nos braços de Eduardo, sentindo-se simultaneamente protegida e livre. Era como se um novo mundo se abrisse diante dela. Um mundo de possibilidades que ia muito além da arquitetura que sempre fora o centro de sua vida. O sucesso de Sofia no Congresso abriu portas que ela jamais imaginara possíveis tão cedo em sua carreira. Na semana seguinte à apresentação, recebeu 3 propostas de trabalho, incluindo uma de um prestigioso escritório internacional com sede em Londres. Ricardo, percebendo o potencial de perder seu novo talento, apressou-se em oferecer-lhe um contrato efetivo antecipado, com um salário acima da média para recém-formados. Precisamos conversar, disse Sofia a Eduardo numa noite de sábado, enquanto jantavam na varanda do apartamento dele, sob um céu estrelado raramente visível em São Paulo. Eduardo a olhou com atenção, reconhecendo o tom sério em sua voz. Parece importante. Sofia respirou fundo. Recebi algumas propostas depois do congresso,
Uma delas é para trabalhar em Londres. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não verbalizadas. Eduardo pousou o garfo lentamente, seus olhos verdes fixos nos dela. Londres, repetiu ele, a voz neutra. É um contrato inicial de 2 anos, continuou Sofia. O escritório Pearson & Associates. Eles são conhecidos por projetos sustentáveis inovadores. Sei quem são. Excelente escritório, comentou Eduardo, profissional como sempre. Quando precisam de uma resposta? Em 2 semanas. Eduardo assentiu, tomando um longo gole de vinho antes de responder. O que você quer fazer? A pergunta tão direta pegou Sofia de surpresa. Esperava que ele tentasse convencê-la a ficar, que expressasse desapontamento ou até mesmo ciúmes. Em vez disso, Eduardo parecia genuinamente interessado em sua perspectiva. Não sei, admitiu. É uma oportunidade incrível profissionalmente. Mas a nós, completou ele, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. Sim, e também Ricardo ofereceu um contrato efetivo. E Londres é tão longe da minha família. Eduardo ficou em silêncio por um momento, observando o horizonte de São Paulo, a cidade que ambos amavam de formas diferentes. Sabe o que mais admiro em você, Sofia? Sua autenticidade. Você nunca permite que nada nem ninguém defina quem você é ou o que pode alcançar. Ele apertou suavemente sua mão. Seja qual for sua decisão, quero que saiba que apoio completamente. Mesmo que isso signifique morar em outro continente? Perguntou ela, a voz embargada. Mesmo assim. Relacionamentos à distância são difíceis, mas não impossíveis. E não é como se eu não pudesse trabalhar remotamente de Londres por períodos. Sofia sentiu uma onda de alívio e gratidão. Eduardo não estava tentando prendê-la ou direcionar sua decisão. Estava oferecendo suporte incondicional, mesmo que isso significasse sacrifícios pessoais. Obrigada, murmurou, emocionada. Ainda não decidi, mas significa muito saber que tenho seu apoio. Sempre terá. Eduardo levantou-se, puxando-a para seus braços. O mundo está aos seus pés, Sofia Mendes. Seria um privilégio acompanhá-la onde quer que vá. Naquela noite, enquanto Sofia dormia nos braços de Eduardo, um novo sentimento de segurança a envolveu. Pela primeira vez desde que se conheceram, sentiu que estavam verdadeiramente em pé de igualdade. Não em termos financeiros ou de status social, mas no respeito mútuo, na compreensão de que ambos tinham identidades profissionais e pessoais que mereciam espaço para florescer. Os dias seguintes foram de intensa reflexão. Sofia visitou os pais em Poços de Caldas para discutir as opções. Seu pai, já recuperado da cirurgia, apoiava a ideia de Londres. O mundo é grande demais para você ficar presa aqui, filha, disse ele com aquela sabedoria simples que sempre a surpreendia. Você tem o direito de ver o que existe além do que conhecemos. Sua mãe, mais prática, perguntou sobre Eduardo. E esse rapaz? Vocês terminam se você for? Não, respondeu Sofia com mais convicção do que esperava. Vamos tentar fazer funcionar à distância. Dona Conceição assentiu, pensativa. Lembro quando seu pai teve que trabalhar em Belo Horizonte por quase 1 ano. Parecia o fim do mundo na época. Mas sobrevivemos. Em São Paulo, Sofia conversou longamente com Mariana, que não conteve a empolgação com a possibilidade de Londres. Imagine só, Sofia, você, a menina do interior de Minas, trabalhando em um escritório internacional em Londres. É o sonho. E Eduardo, se ele realmente te ama, vai esperar. E você disse que ele pode trabalhar de lá às vezes. Além disso, Mariana hesitou. Além disso, incentivou Sofia, não seria bom ter um pouco de distância, provar para si mesma que pode conquistar o mundo sem depender dele? A pergunta ficou ecoando na mente de Sofia por dias. Havia uma verdade incômoda ali. Parte de sua hesitação vinha do medo de confirmar o que muitos suspeitavam, que seu sucesso recente estava de alguma forma atrelado a Eduardo. Londres representava uma chance de estabelecer-se por mérito próprio, longe da sombra de seu relacionamento. Numa tarde chuvosa, Ricardo a chamou para uma conversa em seu escritório. Para surpresa de Sofia, não mencionou a proposta de emprego que havia feito. Soube da oferta de Londres, disse ele diretamente. Impressionante para alguém em início de carreira. Sim, foi inesperado, respondeu Sofia, desconfortável. Sabe por que a contratei como estagiária, Sofia?
Perguntou Ricardo inesperadamente. Não foi pelo seu currículo impecável ou pelas recomendações entusiasmadas dos seus professores. Sofia esperou, curiosa. Foi por causa de um projeto que você apresentou em um concurso universitário. Uma revitalização de uma área ribeirinha degradada em uma cidade pequena. Havia soluções técnicas brilhantes ali, mas o que me impressionou foi como você considerou o impacto humano em cada detalhe, como as pessoas realmente usariam o espaço, como se sentiriam nele. Sofia lembrava-se perfeitamente daquele projeto. Havia trabalhado nele por meses, inspirada pela situação da sua própria cidade natal. Esse olhar humanizado é raro, continuou Ricardo. Pode-se ensinar técnica, mas não se ensina sensibilidade. Fez uma pausa. Londres seria uma excelente experiência para você, mas quero que saiba que, se decidir ficar, não será apenas por causa do seu relacionamento com Eduardo. Será porque reconhecemos seu valor neste escritório. As palavras de Ricardo tiveram um impacto profundo em Sofia. Ele havia enxergado seu talento antes mesmo de Eduardo entrar em cena. Isso significava mais do que qualquer aumento salarial ou promoção. Quando saiu do escritório naquele dia, Sofia já havia tomado sua decisão. Mas antes de anunciá-la, precisava de uma última conversa. Eduardo a levou para jantar no mesmo restaurante da primeira noite juntos. Enquanto saboreavam a sobremesa, Sofia finalmente reuniu coragem para falar. Decidi aceitar a proposta de Ricardo, anunciou. Vou ficar em São Paulo. Eduardo estudou-a por um momento. Tem certeza? Londres seria uma experiência incrível. Seria, mas percebi que não preciso ir para o outro lado do mundo para provar meu valor. É tentador pensar que distância geográfica significaria independência, mas a verdade é que isso seria apenas fugir. Fugir? Eduardo pareceu intrigado. Sim, parte de mim queria ir para Londres para provar que posso ser bem-sucedida sem você, sem sua influência, para calar as vozes que sugerem que meu sucesso está ligado ao nosso relacionamento. E agora? Agora entendo que não preciso provar nada a ninguém além de mim mesma. Ricardo me fez ver que meu talento foi reconhecido antes mesmo de nos conhecermos. E mais importante, ela respirou fundo. A vida é feita de conexões, Eduardo. Relacionamentos, pessoais e profissionais, não nos enfraquecem, nos fortalecem. Passei tanto tempo temendo parecer dependente que quase perdi de vista o que realmente importa. Eduardo alcançou sua mão sobre a mesa. E o que realmente importa? Construir algo significativo, na arquitetura e na vida pessoal. E acredito que posso fazer isso aqui com você, sem sacrificar quem sou ou o que quero alcançar. O sorriso de Eduardo iluminou seu rosto de uma forma que Sofia raramente via. Puro, sem reservas, sem o controle habitual. Sabia que te amo? Perguntou ele. Suspeitava, respondeu Sofia sorrindo. Mas é bom ouvir. Naquela noite, sob o céu de São Paulo, Sofia compreendeu que seu verdadeiro desafio nunca tinha sido escolher entre carreira e amor, entre independência e conexão. Era encontrar o equilíbrio entre todos esses elementos, honrando cada parte de si mesma, sem sacrificar as demais. 6 meses se passaram desde a decisão de Sofia de permanecer em São Paulo. O tempo tinha sido de intenso crescimento profissional e pessoal. No escritório, seu contrato efetivo permitiu que assumisse mais responsabilidades, incluindo a coordenação de um projeto de habitação social sustentável na periferia, algo que sempre sonhara fazer. Eduardo, por sua vez, surpreendeu o mercado imobiliário ao anunciar uma nova divisão da Monteiro Incorporações, focada exclusivamente em projetos de revitalização urbana e habitação acessível. Os críticos especularam que a mudança tinha conexão com sua jovem namorada arquiteta, mas quem conhecia Eduardo mais intimamente sabia que esse sempre fora um sonho adiado por pressões do mercado. Numa manhã de sábado ensolarada, Sofia estava em seu apartamento, não mais o pequeno estúdio da Liberdade, mas um amplo 2 quartos no Pinheiros, que alugara após sua promoção. Preparava café enquanto revisava plantas para a reunião de segunda-feira, quando seu celular tocou. Era Eduardo. Bom dia, linda. Pronta para nosso passeio? Eduardo havia planejado um dia misterioso, recusando-se a revelar o destino. Tudo o que Sofia sabia era que precisava vestir-se confortavelmente e estar pronta às 10. Quase pronta, respondeu ela. Mais 10 minutos.
Pontualmente, Eduardo chegou. Ao contrário do usual, dirigia seu próprio carro, um SUV discreto, em vez de ser conduzido por Antônio. Seu semblante era de expectativa contida, como uma criança com um segredo empolgante. Então, vai me dizer para onde estamos indo? Perguntou Sofia, enquanto se afastavam do tráfego central de São Paulo. Paciência, respondeu ele sorrindo. Quero que seja uma surpresa completa. Após quase 1 hora de estrada, deixaram as áreas densamente urbanizadas para trás. A paisagem tornava-se mais verde, com pequenas propriedades rurais substituindo gradualmente os condomínios e centros comerciais. Finalmente, Eduardo virou em uma estrada secundária e, depois de alguns quilômetros, parou diante de um grande portão de madeira. Chegamos, anunciou, digitando um código na fechadura eletrônica. O portão abriu-se para revelar uma propriedade ampla e arborizada. Uma estrada de terra serpenteava entre árvores nativas, levando a uma clareira, onde Sofia pôde avistar um pequeno lago cercado de vegetação exuberante. O que é este lugar? Perguntou, maravilhada com a beleza natural do terreno. Eduardo estacionou o carro e virou-se para ela, uma expressão séria substituindo o sorriso misterioso. Lembra quando me contou sobre seu sonho de criar espaços que respeitassem a natureza? Lugares onde as pessoas pudessem viver em harmonia com o ambiente? Sofia assentiu, recordando-se das muitas conversas sobre suas visões para a arquitetura sustentável. Este terreno tem 12 hectares, continuou Eduardo. Nascente própria, área de mata preservada, e está a apenas 1 hora de São Paulo. Comprei há 3 semanas. É lindo, comentou Sofia, ainda sem entender completamente onde ele queria chegar. Eduardo pegou sua mão. Quero construir algo especial aqui. Não um empreendimento comercial, mas um projeto pessoal. Nossa casa. Sofia piscou, surpresa. Nossa, casa? Se você quiser, acrescentou ele rapidamente. Não estou presumindo nada, mas adoraria que você projetasse o espaço. Um sorriso lento formou-se nos lábios de Sofia. Eduardo não estava apenas propondo um projeto, estava oferecendo uma visão de futuro juntos, um compromisso. Você quer que eu projete nossa casa? Repetiu, saboreando as palavras. Quem melhor que você? Mas há uma condição. Eduardo ficou subitamente sério. A casa tem que ser nossa, não minha. Quero que reflita ambos. Sofia entendeu o que ele estava realmente propondo. Uma parceria verdadeira, um equilíbrio de poder e contribuição. Não era apenas um projeto de construção, mas a fundação simbólica da vida que poderiam construir juntos. Vamos dar uma volta no terreno, sugeriu ele, abrindo a porta do carro. Caminharam por quase 2 horas, explorando cada canto da propriedade. Eduardo mostrou a nascente cristalina que alimentava o pequeno lago, a área de mata preservada que abrigava espécies nativas, o ponto mais alto do terreno que oferecia uma vista panorâmica da região. Sofia absorvia cada detalhe, com olhos de arquiteta e coração de amante, imaginando possibilidades, visualizando espaços, sentindo a energia do lugar. Sentaram-se à beira do lago para o piquenique que Eduardo tinha preparado. Enquanto comiam, conversavam animadamente sobre ideias para a casa, materiais sustentáveis, energia solar, captação de água da chuva, integração com a paisagem. Quero um escritório com vista para o lago, comentou Eduardo. E um espaço onde possamos receber nossos pais confortavelmente. E um ateliê para mim, acrescentou Sofia, com luz natural e espaço para maquetes. E quartos de hóspedes? Perguntou Eduardo casualmente. Talvez um quarto de criança para o futuro? Sofia olhou-o, percebendo a profundidade da questão. Eduardo não estava apenas planejando uma casa, mas uma vida familiar. Sim, respondeu simplesmente. Definitivamente um quarto de criança. O sorriso de Eduardo iluminou seu rosto. Ele alcançou o bolso da jaqueta e retirou uma pequena caixa de veludo. Não planejei fazer isso exatamente agora, confessou, parecendo subitamente nervoso. Tinha imaginado algo mais formal, mas este momento parece perfeito. Abrindo a caixa, revelou um anel de ouro branco com uma esmeralda solitária. A pedra é da mesma cor do vestido que você usou no nosso primeiro evento juntos, explicou. E o design é simples, como você prefere. Sofia sentiu o coração acelerar. Mesmo tendo imaginado este momento, a realidade superava qualquer expectativa.
Sofia Mendes, começou Eduardo, sua voz firme apesar da emoção visível em seus olhos. Nos últimos meses, você transformou minha vida de maneiras que eu nem sabia serem possíveis. Me ensinou sobre autenticidade, sobre coragem, sobre construir algo significativo além do sucesso material. Fez uma pausa, segurando sua mão. Quer se casar comigo? O sim de Sofia foi quase um sussurro, seguido de lágrimas que não tentou conter. Eduardo deslizou o anel em seu dedo. Encaixava perfeitamente, como tudo entre eles parecia fazer, apesar das diferenças e desafios. O beijo que selou o compromisso foi doce e profundo, carregado de promessas para o futuro. Quando se separaram, Sofia notou que Eduardo também tinha os olhos marejados. Então, disse ele, limpando discretamente uma lágrima. A arquiteta aceita o projeto? Com uma condição, respondeu Sofia sorrindo. Quero total liberdade criativa. Sempre, prometeu Eduardo. Confio plenamente em sua visão. Passaram o resto do dia explorando o terreno, agora com novos olhos. Não apenas como um espaço a ser construído, mas como o cenário de sua vida futura. Sofia já visualizava a casa. Não uma mansão ostensiva, mas um lar orgânico que emergiria da paisagem como se sempre tivesse pertencido ali. Durante o caminho de volta a São Paulo, conversaram sobre prazos e planos. Sofia queria alguns meses para desenvolver o projeto adequadamente, entre suas responsabilidades no escritório. Eduardo sugeriu que construíssem primeiro uma pequena casa de hóspedes, onde pudessem ficar durante a construção principal. Podemos nos casar aqui, sugeriu Sofia subitamente. Uma cerimônia simples ao ar livre, quando a casa estiver pronta. Perfeito, concordou Eduardo. Assim teremos tempo suficiente para planejar tudo com calma. Quando chegaram ao apartamento de Sofia, já estava escurecendo. Eduardo a acompanhou até a porta, como fizera na primeira noite juntos. Vou te ligar amanhã, disse ele. Talvez possamos almoçar com meus pais para contar a novidade. E depois visitar os meus, acrescentou Sofia. Minha mãe vai enlouquecer de felicidade. Antes de se despedirem, Eduardo segurou seu rosto entre as mãos, olhando-a com intensidade. Sabe o que mais me encanta em você, Sofia? Sua capacidade de permanecer fiel a si mesma, não importa o que aconteça. Nunca perde sua essência. Nem você, respondeu ela, tocando seu rosto. Debaixo do empresário bem-sucedido, ainda está aquele menino de Santo André que sonhava em construir algo significativo. Beijaram-se uma última vez antes de Eduardo partir. Sofia entrou em seu apartamento, fechou a porta e encostou-se nela, contemplando o anel em seu dedo. Lembrou-se da jovem insegura que chegara a São Paulo 6 meses antes, assustada com a imensidão da cidade e as incertezas do futuro. O caminho não tinha sido fácil. Houve momentos de dúvida, de medo, de conflito entre diferentes aspectos de sua identidade. Mas cada desafio, cada escolha difícil, a levara exatamente onde precisava estar. Sofia dirigiu-se à janela, observando as luzes de São Paulo que se espalhavam como estrelas terrenas até o horizonte. A cidade que antes parecia intimidadora, agora era seu lar, um lugar de possibilidades onde havia encontrado não apenas amor, mas também sua própria força. Em seu estúdio improvisado, pegou um caderno de desenho e começou a esboçar. Linhas fluíam livremente enquanto imaginava a casa que construiriam juntos. Não apenas uma estrutura física, mas um símbolo do equilíbrio que haviam encontrado entre dois mundos aparentemente opostos. Era um novo começo, construído sobre a base sólida de tudo que haviam aprendido um com o outro. Desafios viriam, certamente, mas Sofia sabia agora que não precisava enfrentá-los sozinha. A garota simples do interior de Minas havia se transformado em uma mulher segura de seu valor, capaz de amar sem perder sua identidade, de aceitar ajuda sem abrir mão de sua independência, de construir pontes entre mundos diferentes, em vez de erguer muros. E enquanto o lápis deslizava pelo papel, Sofia sorria, imaginando o futuro que se desenhava à sua frente, tão promissor e belo quanto a casa que em breve criariam juntos.